na véspera da realização do primeiro turno dessas eleições municipais, o Direto ao Ponto de hoje vai focar no que nós levaremos, no que o broadcast político vai levar até você. Teremos matérias especiais, faremos radiografia das eleições, vamos trazer bastidores e muito mais na nossa tela. Para comentar o assunto, nosso editor Gustavo Porto. Bom dia, Gustavo. A equipe toda pronta? O seu batalhão está pronto? O seu e da Silvia? O nosso batalhão, né, Beth? Bom dia a todos. Eu sou de fábrica. Pois é, Beth, a gente está preparando um material bem grande, né, bem intenso, né, para a cobertura desses 2 dias, de sábado e domingo. A gente vai ter muito material das nossas capitais, que a gente acompanhou com mais empenho durante a campanha eleitoral. A gente teve algumas capitais do Nordeste, Salvador, Fortaleza, São Luís e Recife, né? Recife, onde tem uma batalha bem interessante na esquerda, lá entre os primos, o Campos e a Marília, né? E a gente também tem a cobertura em Manaus, né, na região norte. No centro-oeste temos Goiânia, né? Goiânia teve um caso triste, mas curioso do que tem, né? Inclusive está acontecendo, do ex-governador Maguito Vilela, que teve Covid e segue internado em São Paulo. Ainda bem, já está se recuperando, deve ir para o segundo turno, né, em Goiânia, curiosamente, mesmo estando internado em São Paulo, deve sair da UTI e deve, se tudo der certo, participar desse segundo turno na campanha. Além disso, a gente acompanha as nossas capitais, principais capitais de São Paulo, né, São Paulo, Rio de Janeiro e Belo Horizonte, do Sudeste. Vamos ter uma cobertura ampla, né, com apuração em todas as capitais do país, lembrando que todas as capitais têm segundo turno, mesmo Boa Vista, lá em Roraima, que é uma cidade, a menor capital do Brasil, lá tem segundo turno, e no Sul, o destaque, Beth, é Porto Alegre, né, Porto Alegre que tem uma disputa curiosa, com a Manuela Dávila liderando lá, e um caso muito curioso que aconteceu nessa semana, que o José Fortunati, que foi prefeito de Porto Alegre, ele renunciou à candidatura porque o seu vice estava em condições, estava irregular, né, tinha sido cassado pelo TRE, e ele decidiu não levar adiante a campanha, e vai ser aí um fiel da balança, Beth, nesse segundo turno, que provavelmente deve ser com a Manuela Dávila. E você, Beth, está preparando um material bem grande para a gente, né? O que você tem de bom para contar? Olha, o que a gente pode adiantar, Gustavo, temos aí, né, um material com a colaboração dos nossos doutores da política, né, que nós levamos para os nossos assinantes, essas análises semanais, regionais, com doutores, né, cientistas políticos, tem uma doutora em administração pública. O que pode se vislumbrar, o que a gente pode adiantar, Gustavo, é que essa realmente é a eleição da pandemia. O que está acontecendo? Os prefeitos que conseguiram gerir bem, né, as suas cidades em meio à pandemia e que estão concorrendo à reeleição, eles estão saindo na frente em 9 grandes capitais, como São Paulo. A gente pode ver ali, o exemplo de Bruno Covas, que eles estão indo para um segundo turno, ou no caso de Belo Horizonte, já podem ganhar até no primeiro turno. O eleitor não quer aventura. O eleitor nessa eleição municipal, ao contrário das outras eleições, que teve uma grande renovação, né, começando pela própria presidência da República, ele está mais cauteloso, Gustavo. Então vamos falar da participação das mulheres, né, que aí é a maioria do eleitorado, mas também aí tivemos a matéria aí da Camila Turtelli, exclusividade dado pelo broadcast político ali, de fraude ali, né, naquela cota mínima, né? Temos aí a mudança das coligações para as câmaras, né, que este ano talvez a gente não veja mais a eleição daqueles puxadores de votos, que o partido vai ter que puxar da sua própria legenda. Então, uma série... E também tem a questão ali, que é uma grande incógnita, Gustavo, da abstenção, né, se pode ser maior. Na eleição passada foi em torno de 15 a 20, então alguns analistas apostam que esse ano pode ser maior, porque a Covid ainda não foi debelada, as pessoas ainda estão temerosas, apesar de todo o protocolo feito pelo Tribunal Superior Eleitoral. E aí também, nessa reta final da campanha, tem aí essa guerra de fake news, gente jogando pela internet. Como foi uma campanha virtual, vamos ver aí como é que a justiça vai responder. E, obviamente, temos Macapá, temos a situação
lá no Amapá, né, Gustavo, com o apagão, que lá não vai ter eleição na capital, mas os municípios também estão com dificuldades, está tendo quebra-quebra, está uma situação complicada. Então vai ser uma eleição, vai ser realmente a eleição da pandemia e do apagão, né, lá no Amapá, Gustavo. É isso aí, Beth. E queria convidar todo mundo aí para acompanhar, né, os assinantes do Broadcast Político, né? A gente está de cara nova aí, há mais ou menos um mês. Convidar todo mundo a acompanhar essa cobertura que vai ser intensa e durante todo o sábado e domingo, né? Com ritmo de semana, né, Beth? Tempo real e cobertura, apuração, votação e o tempo todo aí jogando as informações para você assinante. E na segunda-feira, pós-eleição, a gente já vai trazer uma série de análises, né? Então, quem quiser ficar bem informado, né? E acompanhado também, obviamente, com o nosso time, continue aqui nos acompanhando no Broadcast Político. Obrigada, Gustavo. Obrigada, Cláudio da Luz, que está fazendo a nossa ponte remota. E você continua acompanhando as eleições aqui com a gente. Obrigada.